média diária de mortes pela Covid no Brasil está em queda e ficou abaixo de 1.300 óbitos. E você vai ver também. Um estudo mostrou que a vacina contra a gripe tem resultados positivos também contra a Covid. A imunização contra a Covid já salvou mais de 60 mil vidas. Milhares de pessoas foram às ruas para protestar em Cuba. No Haiti, um homem foi preso suspeito de ser um dos autores intelectuais do assassinato do presidente do país. E você vai ver também dicas para economizar energia elétrica. Estamos na bandeira vermelha 2, com a tarifa mais cara. Olá, boa tarde. A partir de hoje, toda a população pode se vacinar contra a gripe. A imunização, que antes estava restrita a grupos prioritários, foi ampliada a todos. E olha só, um estudo revelou que a vacina contra a gripe diminui riscos de efeitos da Covid-19. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi ampliada para todas as pessoas acima de 6 meses de idade já nesta semana. O índice de cobertura vacinal da gripe no Brasil foi de apenas 46% do público-alvo. Mas agora a população em geral pode se imunizar nos postos de saúde. Os cientistas da Universidade de Miami descobriram um motivo a mais para não deixar de lado essa imunização. A proteção contra o vírus influenza também reduz o risco de derrame, infecção generalizada, internação em UTI e trombose venosa em pacientes infectados com a Covid-19. O estudo foi feito com 2 grupos de mais de 37 mil pessoas de diversos lugares, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Israel e Singapura. Um grupo foi vacinado contra a gripe de 2 semanas a 6 meses antes de ser diagnosticado com Covid-19, e o segundo não recebeu imunização. Os 2 grupos foram acompanhados e foi verificada a incidência de 15 efeitos adversos até 120 dias após o teste PCR positivo para a Covid-19. E as análises concluíram que os indivíduos sem vacina contra a gripe tiveram 20% mais chances de ficarem em estado grave da Covid e de precisar de atendimento em UTI. Os não imunizados tiveram 58% mais probabilidade de precisarem de pronto atendimento, com mais chances de sofrer um AVC, infecção ou trombose venosa profunda. Mas os cientistas alertam que uma vacina não substitui a outra, e as duas são importantes. E um outro estudo revelou que quase 63 mil pessoas acima dos 60 anos já foram salvas com a vacinação contra a Covid-19, dados que comprovam a eficácia da imunização. Os números de internações e mortes por Covid estão diminuindo no Brasil com o avanço da vacinação. Ainda é uma queda pequena, mas já é um progresso notável dos efeitos da imunização. Nas faixas etárias acima de 60 anos, a média de vacinados com a segunda dose ou com a vacina de dose única é muito mais alta do que a média total. Acima dos 70 anos, está quase em 90%. A Universidade Federal de Pelotas, referência nos estudos da pandemia, tinha calculado que nessa faixa dos maiores de 70 anos, a imunização salvou mais de 40 mil vidas. O gráfico agora foi atualizado com a inclusão da faixa que vai dos 60 aos 69 anos. E com isso, quase 63 mil pessoas foram salvas pelas vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Além disso, os pesquisadores confirmam que a infecção depois da segunda dose não é uma falha na vacina. Os casos de óbito são 0,02% entre os que pegaram a Covid depois da segunda dose. Para evitar o aumento do contágio da Covid com a variante Delta, o Distrito Federal vai reduzir o intervalo entre as 2 doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai aplicar a segunda dose em 60 dias. O prazo anterior para finalizar a imunização era de 90 dias, mas foi encurtado para 60 dias para ampliar a segurança contra a variante Delta do coronavírus. A redução do intervalo entre as doses, adotada pelo Distrito Federal, vale para as vacinas AstraZeneca e Pfizer. Um estudo divulgado pela revista científica Nature aponta que uma única dose das vacinas da Pfizer ou da AstraZeneca era pouco ou nada eficiente contra as variantes Delta e Beta, mas que 2 doses são capazes de neutralizá-las. O prazo recomendado pelo Ministério da Saúde para a aplicação das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca continua sendo o de 3 meses.
No caso da Pfizer, a bula prevê intervalo de apenas 21 dias, mas a pasta escolheu ampliar o intervalo para aumentar a quantidade de pessoas imunizadas com a primeira dose. A AstraZeneca, por exemplo, oferece proteção parcial de 76% 21 dias após a primeira aplicação. Além do Distrito Federal, outros estados também já anteciparam o intervalo pelo mesmo motivo. Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e Tocantins. Os outros estados são contrários à antecipação. São Paulo, por exemplo, informou que não vai antecipar a segunda dose das vacinas, já que pesquisas indicam que a vacina da AstraZeneca tem eficácia maior quanto mais longo o prazo entre as duas doses. A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Manaus foi suspensa por causa da falta de vacinas. A vacinação para quem precisa tomar a segunda dose segue normalmente. De acordo com a Secretaria de Saúde da capital amazonense, a previsão é de que a suspensão da imunização siga até o dia 14. O Brasil ultrapassou os 19 milhões de casos de Covid. A média móvel de mortes agora está abaixo de 1.300 óbitos por dia. O Ministério da Saúde confirmou mais 595 mortes por Covid em 24 horas. O número total passou para 533.488 vítimas. Os casos confirmados de um dia para o outro foram 20.937. Desde o início da pandemia, são mais de 19 milhões e 89 mil diagnósticos da doença no país. A média de mortes por Covid-19 caiu para 1.296 por dia. Esse é o menor patamar desde 2 de março deste ano, com uma queda de 22% na comparação com 14 dias atrás. Já a média diária de novos casos está em 45.733, de acordo com os números oficiais. A curva caiu 35% em relação a 2 semanas antes. O mapa de atualização da Covid no país por regiões mostra que hoje 3 estados apresentaram alta nas mortes: Acre, Paraná e Roraima. Em estabilidade estão somente 4 estados: Bahia, Ceará, Rondônia e Tocantins. Em queda hoje estão 19 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Mais de 114 milhões e 350 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, até o momento, mais de 83 milhões e 800 mil brasileiros tomaram a primeira dose, 39,5% da população. Mais de 30 milhões e 545 mil pessoas, ou 14,4%, já estão totalmente imunizadas, tomaram a segunda dose ou a dose única da Janssen. Os estados que mais vacinaram a população continuam sendo Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aliás, a cidade de São Paulo começou hoje a vacinar o grupo de 37 anos e o estado de São Paulo pretende vacinar adolescentes de 12 a 17 anos em agosto. Depois de mais de 30 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello está se aposentando do cargo. O ministro se despede da corte com 75 anos, a idade limite para servidores públicos. André Mendonça, da AGU, deve ser oficialmente indicado. Indicado pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, o ministro Marco Aurélio Mello deixa o posto no Supremo Tribunal Federal após 31 anos. Ele se aposenta do cargo aos 75 anos, abrindo a vaga para mais um indicado por Jair Bolsonaro, o advogado-geral da União, André Mendonça. A última participação de Marco Aurélio em votação foi no caso em que o Supremo declarou por 7-4 a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá contra o ex-presidente Lula. Mello foi um dos 4 que votaram contra o entendimento de que Moro era suspeito. O nome de André Mendonça já sofre rejeição por parte dos senadores, que precisam confirmar a indicação. Mendonça atua na Advocacia Geral da União desde 2000. Na instituição, exerceu os cargos de corregedor-geral e de diretor de patrimônio e probidade, dentre outros. Em 2019, ele assumiu o comando da AGU com a chegada de Bolsonaro à presidência. Depois do intervalo, você vai ver que a população cubana protestou contra o governo. A gente volta já.
Em 2015, a cobrança da conta de energia elétrica começou a ser feita pelo sistema de bandeiras tarifárias. Assim, a energia elétrica é cobrada de acordo com a dificuldade em produzi-la. Agora está valendo a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que é o mais caro. 20 anos depois da maior crise hídrica que o Brasil já viveu, a escassez de água volta a ameaçar o fornecimento de energia elétrica dentro das casas, nos comércios e indústrias do país. O raciocínio eu sei que você já conhece. Não chove, aumenta o consumo de energia. É necessário o uso das usinas termoelétricas para a geração da energia. Resultado, 8% a mais no valor da conta de luz. Adivinha quem paga a conta? O consumidor? Sobra pra gente, né? Desde 2015, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, adota o sistema de bandeiras na conta de luz para que o consumidor saiba quanto está pagando a mais pela energia. A bandeira verde significa que nenhum valor extra está sendo adicionado à cobrança. Já a bandeira amarela indica que serão somados R$ 1,87 a cada 100 kWh para compensar as condições não muito favoráveis para a geração de energia. A bandeira vermelha é dividida em 2 patamares. No primeiro, serão cobrados R$ 3,97 por 100 kW. E no patamar 2, R$ 9,49. É esse o custo que o brasileiro vai ter que pagar na próxima conta. O aumento é causado pela seca, o efeito Laninha, junto ao desmatamento da Amazônia. Então, como é que funciona isso, né? Se a gente está num período em que o custo de geração é mais baixo, porque, por exemplo, o sistema hidrológico está dando conta, a gente não tem acionamento de nenhuma bandeira, e a gente fala que está em bandeira verde, né? Que é aquela que não impõe um custo adicional. Mas aí a gente vai vendo que essa bandeira vai escalando de acordo com o custo da geração. Então, por exemplo, se o custo ele sobe um pouquinho, aí a gente vai para o primeiro patamar de bandeira, que é a amarela. A bandeira vermelha, que é a seguinte, a gente já tem que ligar usinas termoelétricas para dar conta desse consumo de energia. E as usinas termoelétricas são caras, tanto é que a bandeira vermelha ela tem 2 estágios, né? Vermelha 1 e vermelha 2. E nem preciso falar que vermelha 2, até as cores deixam isso de forma bastante clara, é a que é mais cara, né? Que mais adiciona aí um valor adicional por quilowatt-hora consumido. Então, hoje, a gente está no país vivendo uma crise energética bastante grave, porque a gente está vendo aí que os reservatórios de água eles estão em níveis bastante baixos. Então, com isso, a geração de energia elétrica está mais cara. E aí é preciso acionar termoelétricas e os consumidores têm a cobrança adicional da bandeira 2. Diante de todo o cenário pandêmico, crise inflacionária, alta nos principais produtos, arroz, feijão, carne, gás de cozinha, combustível, o que fazer? Ferro de passar tem bastante gasto e micro-ondas também tem um gasto bem excessivo. E a luz também já está muito alta, né? E a gente tenta economizar de toda forma. Onde eu deixava uma luz acesa no banheiro para dormir, agora eu desligo. Se puder tirar todos da tomada é melhor ainda, para economizar a energia. Que infelizmente está muito caro. E o uso das lâmpadas também, que economizamos mais. Na minha casa também só tem a LED para economizar. Entre os vilões da conta de luz estão equipamentos que consomem energia para gerar calor. Então, se possível, substitua aparelhos antigos por novos. Banho rápido. Otimize aberturas da geladeira. Troque lâmpadas por LED. Tire os aparelhos do stand-by. E aí é só interessante que quando a pessoa vai tomando essas ações no dia a dia, ela vê que é muito mais hábito do que de fato impossível, né? Porque você vê assim, eu não vou lavar roupa, eu não vou usar geladeira. Não, mas dá só uma analisada para ver se seus hábitos já não estão enviesados para um consumo que não faz sentido. E aí, assim, nem não faz sentido ecologicamente falando também. Toda essa situação só fortalece o que já sabemos. Estamos todos juntos. A atitude de um reflete no próximo. O momento é de praticar a consciência coletiva. Acho que a gente vai entrar no mood, assim, de precisar de novo fazer essas alterações, que são pequenas no dia a dia. Mas o próprio ministro da Minas e Energia, no pronunciamento
agora há pouco, falou sobre o uso consciente da energia elétrica e sobre a educação das pessoas. Então, a educação é boa por dois motivos, né? Pelo país, que está, de fato, aí em níveis críticos, hidrológicos, não está chovendo, os reservatórios são em níveis muito baixos. E, por outro lado, também no bolso, né, na conta de luz, né, tirar esses equipamentos da tomada, racionalizar o uso, né, ficar um pouco mais atento, mais presente aos equipamentos que estão sendo usados. Certamente faz também com que o seu bolso agradeça, porque você vai pagar uma conta mais baixa. Né? Em Cuba, milhares de pessoas protestaram ontem por causa da crise econômica. O homem teria objetivos políticos ao recrutar o comando que matou o chefe de Estado. A Polícia Nacional informou que, ao chegar a seu país em junho, Charles Emmanuel Sanon, de 63 anos, estava acompanhado de vários colombianos encarregados de zelar por sua segurança. Mas a missão mudou para deter o presidente da República. Interrogatórios permitiram à polícia tomar conhecimento de que Charles havia recrutado os 26 membros do comando por meio de uma empresa de segurança venezuelana chamada CTU, com sede na Flórida. Funcionários de diferentes órgãos do governo americano chegaram ao Haiti no domingo e se reuniram com o diretor-geral da Polícia Nacional. A delegação americana também teve reuniões em separado com os principais atores políticos locais, entre eles o primeiro-ministro Claude Joseph. Minha principal preocupação como primeiro-ministro é a investigação do assassinato. Exijo justiça para o presidente, para a primeira-dama e para os filhos e filhas deles. Ainda restam muitos pontos a serem esclarecidos em relação ao crime. Jovenel Moïse foi atacado em sua residência particular, fortemente protegida. E em Cuba, milhares de pessoas protestaram por causa da crise econômica. Os protestos anti-governo, amplamente divulgados nas redes sociais, começaram de forma espontânea pela manhã. Este é um fato incomum no país governado pelo Partido Comunista e onde as únicas concentrações autorizadas costumam ser as do próprio Partido Único. Houve confrontos entre manifestantes e policiais e algumas pessoas foram detidas. O presidente Miguel Díaz-Canel convocou seus apoiadores para tomarem as ruas. E por isso também aqui estamos Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a ir às ruas onde essas provocações ocorrem a partir de agora e nos próximos dias, para enfrentá-los de forma decisiva, firme e corajosa. E enfrentá-la com decisão, com firmeza, com valentia. Cuba registrou no domingo mais um recorde de infecções por Covid-19 em 24 horas, com 6.923 casos, e de óbitos com 47, totalizando 1.537. A pandemia de coronavírus mergulhou Cuba em sua pior crise econômica em 3 décadas. Muitos moradores enfrentam escassez de alimentos e medicamentos. As dificuldades econômicas também levaram as autoridades a aplicar cortes de eletricidade de várias horas por dia em grandes áreas do país. Os nascidos em julho que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. A próxima parcela para esse grupo vai ser paga no dia 8 de agosto. A tragédia do edifício em Surfside, na Flórida, Estados Unidos, teve uma notícia leve em meio à tristeza de tantas perdas. Uma gatinha foi devolvida aos donos. Ela vivia no 9º andar e foi resgatada na véspera pelos bombeiros, que enxergaram no episódio um pequeno milagre. A descoberta de novos corpos elevou para 86 o número de mortos no desabamento de parte do prédio em Champlain Tower South, de 12 andares, construído à beira do mar, na região de Miami. O restante da construção foi demolido devido aos riscos de colapso, permitindo que as equipes avançassem na escavação de áreas antes inacessíveis. Após quase 2 semanas de esperanças de encontrar sobreviventes, as autoridades resolveram na quarta interromper as operações de resgate para se concentrar na recuperação de corpos. O bilionário Richard Branson viajou para o espaço a bordo de uma espaçonave da empresa dele, a Virgin Galactic. Um enorme avião transportou a nave ao espaço. A uma altitude de cerca de 15 quilômetros, a nave, do tamanho de um jato particular, se soltou do avião e acionou o motor para uma subida supersônica a uma altura de mais de 80 quilômetros, o limite estabelecido nos Estados Unidos para a fronteira espacial. Os passageiros ficaram em um ambiente sem gravidade, admirando a curvatura da Terra de uma das 12 janelas da cabine.
Além de Branson, havia 3 passageiros e 2 pilotos a bordo. Foi a experiência de uma vida, disse o empresário. O britânico teve a missão também de testar e avaliar a experiência que seus futuros clientes terão. O empresário busca impulsionar a incipiente indústria do turismo espacial e também ultrapassar seu concorrente, o americano Jeff Bezos, fundador da Amazon. Outros bilionários já estiveram no espaço na década de 2000, mas a bordo de foguetes russos. Main gear touchdown. Can see they're already celebrating inside there. No tênis, o sérvio Novak Djokovic conquistou o torneio de Wimbledon pela 6ª vez na carreira. Após conquistar o Aberto da Austrália e o Roland Garros, Novak Djokovic garantiu seu 3º título de Grand Slam em 2021. O tenista número 1 do mundo derrotou o italiano Matteo Berrettini por 3-1 e conquistou seu 6º título em Wimbledon. Com a vitória, o tenista chegou ao 20º troféu de Grand Slam na carreira e igualou o recorde do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal. Os 3 ainda estão em atividade e são os maiores vencedores de todos os tempos. Djokovic agora quer conquistar o Aberto dos Estados Unidos e fechar o ano com 4 troféus. Mas antes, disputará as Olimpíadas de Tóquio em busca da medalha de ouro. A seleção argentina desembarcou ontem em Buenos Aires. O time conquistou o título da Copa América no sábado em cima do Brasil, no Maracanã. Os jogadores passaram por exames e embarcaram em 2 ônibus escoltados por várias motos e carros da polícia e foram recebidos pela torcida. A Argentina venceu a seleção brasileira por 1-0. Teve festa também na Itália. A Itália derrotou a Inglaterra nos pênaltis na final da Eurocopa, um jogo disputado em Londres, e os torcedores comemoraram o 2º título do país no torneio continental. A primeira conquista foi em 1968. A partida de ontem terminou empatada em 1-1 e aí nos pênaltis quem brilhou foi o goleiro Donnarumma, que pegou 2 cobranças. A festa foi grande porque recentemente a Itália ficou fora da Copa do Mundo de 2018 e também porque o país foi um dos que mais sofreram com a pandemia. Por outro lado, a Inglaterra segue sem nenhum título da Eurocopa na história. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. E daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.